Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a $42.700. Bitcoin que continua o dump e chega até a testar os 42. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Além disso, também quero te mostrar bons pontos de compra pensando no longo prazo. Podemos ter boas oportunidades chegando, então vamos discutir isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, dois recados rápidos. Primeiro, deixa aqui embaixo qual a sua altcoin preferida, que as mais pedidas serão analisadas no vídeo da noite. Segundo, se você ainda não conhece a Binance, ela é a exchange que nós utilizamos para fazer todas as análises aqui e os nossos trades. Eu vou deixar dois links na descrição para você criar a sua conta e no primeiro ter 20% de desconto nas taxas no spot, no segundo 10% de desconto nas taxas nos futuros. Mas se for para os futuros, veja todos os vídeos das playlists do canal para você entender os perigos e as grandes oportunidades que nós temos quando nós trabalhamos alavancados. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Bitcoin no diário. E no diário, investidores, a situação do Bitcoin não me parece muito bonita, né? Como vocês sabem, nós rompemos uma região de suporte muito significativa e uma região de suporte muito perigosa. Isso abre caminho e abre um leque aqui, né, um gap no nosso VPVR para a gente ter correções mais significativas e buscar zonas de suporte mais importantes. Eu destacaria algumas, tá? Eu acho que a região entre os 41 mil e os 40 é uma região de fundos importantes, é uma região que a gente pode sim ter grandes compras no longo prazo. Se a gente perder aqui, a gente pode olhar para um ponto de controle anual, né, nos últimos 13 meses aqui, desde dezembro de 2021, no ponto onde mais pessoas compraram e venderam o Bitcoin, que é justamente essa região aqui entre os 37 mil dólares e os 30 mil dólares, tá? Com destaque para os 34 aqui. Se vier aqui, eu acho que pode ser uma grande oportunidade de compra, mas também vai ser uma situação extremamente perigosa para o Bitcoin. Porque na minha visão, se a gente perder esses fundos dos 30, 29 ali, a gente pode começar um bear market. A partir daí a gente teria uma grande probabilidade de começar realmente um inverno que duraria aí por muitos meses ou até anos, tá bom? Então eu acho que a gente precisa cuidar desse nosso 30 mil dólares, porque se perdermos ele, a gente vai estar entrando em tendência de baixa em todos os tempos gráficos, até mesmo no semanal, tá? Então toma cuidado com os 30 mil dólares, mas entenda que nós podemos ter boas oportunidades de compra chegando. Mas você só vai conseguir aproveitar essas boas oportunidades se você tiver uma estratégia para comprá-las de maneira eficiente e para se expor de maneira confortável, tá? E o que a gente vê no mercado normalmente são as pessoas se expondo muito antes da hora e sem uma estratégia. Quando elas fazem isso, elas não têm estômago e elas não têm a convicção para segurar os bitcoins e para segurar as posições delas quando o Bitcoin cai mais ou quando ele volta lá no 0 a 0 no lucrinho, tá bom? Então você precisa criar isso agora, cara. Não é quando tá tudo despencando que você vai tomar a sua decisão. Você precisa tomar a sua decisão agora e entender de acordo com quais indicadores você vai tomar se a gente continuar caindo, beleza? Você não pode ir lá na hora, na emoção, comprar e vender. Não é assim que funciona. Você precisa de uma estratégia que você utiliza ao longo do tempo, que ela é replicável e mensurável, te mostrando que ela tem uma taxa maior de sucesso, né? Porque normalmente o que a gente vê no mercado? A gente vê que as pessoas, elas ficam mudando de estratégia, de indicadores, igual elas mudam de roupa, né? Não existe nada mais nocivo do que isso. Porque quando a gente fica mudando de estratégia e de indicadores, a gente corre um risco seríssimo do famoso viés da confirmação. Que é um viés que nos dita que a gente encontra indicadores e estratégias para representar no gráfico aquilo que a gente quer que aconteça. Ou seja, um exemplo clássico disso é das médias móveis. Quando você vai falar, por exemplo, a média de 9 vai segurar o preço. Ela não segura. Você fala, não, vai ser a de 21. Ela não segura. Você fala, não, vai ser a de 50. Não, vai ser a de 100, 200. Ou seja, se você não tem uma estratégia clara, com uma média clara, ou com qualquer indicador de maneira clara, você vai ficar mudando de indicadores para cada vez mais acreditar que o Bitcoin ou vai segurar e voltar a subir,
ou vai continuar caindo, tá bom? Então por que vocês nunca me veem aqui mudando de indicador? Porque eu entendi que isso é uma das coisas mais nocivas que existem. Você sempre vai ver o mesmo trade system, tá? Se eu ficasse mudando de indicador, eu simplesmente estaria mostrando para vocês o que eu quero que aconteça. E é isso que eu vejo muito acontecendo. Então toma cuidado com o viés da confirmação, beleza? Então continuando aqui, né, abaixando o tempo gráfico e indo aqui para o 4 horas. 4 horas a gente pode entender que o nosso rompimento realmente foi muito feio. A gente não só teve nosso volume grande nele, que o confirmava, mas nós também tivemos um volume maior logo depois. Então a gente tem muita gente presa nessa região e não vai ser fácil para o Bitcoin retomar uma tendência de alta, ao meu ver. Tá? Até porque a gente vai discutir um pouco sobre outros indicadores como S&P, dominância, e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais complexo, mas qualquer dúvida vocês já podem deixar nos comentários. Tá? Nesse caso aqui, a gente vê um rompimento confirmado e a gente vê um volumaço aqui. Eu gostaria nesse momento que o Bitcoin rapidamente encontrasse um fundo aqui e demonstrasse uma força em V. Se isso acontecer, a gente pode ter uma esperança aí. Se a gente começar a ou dumpar sem parar ou consolidar aqui, provavelmente a gente vai ter mais pernadas de baixa e a gente pode buscar aquelas regiões de suporte no diário. Então, apesar da gente estar exposto agora, a gente ter tido oportunidades ontem, a gente precisa entender que essa exposição pode nos complicar se ela for muito elevada. Afinal, a tendência agora é de baixa e a maior probabilidade é que a gente continue essa queda. Tranquilo? Abaixando aqui o tempo gráfico indo por 15 minutos, a gente pode ver simplesmente um tempo gráfico menor o que a gente estava falando. A gente já está formando um padrão de continuação aqui, o que ao meu ver é bem preocupante, tá? A gente está meio que num retângulo aqui, numa consolidação, e para mim seria importante o preço se manter acima dessa região que ele não fechou candles abaixo dos 42.500 dólares. Perder aqui, provavelmente a gente testa esse fundo próximo dos 42 de novo. E se romper, a gente pode ter um dump bem mais significativo, quem sabe indo para os 40. Né? Então tomem cuidado com isso. O ideal aqui, no mínimo, é que a gente veja o Bitcoin rompendo esses topos aqui dos 43.400, 43.300, 43.400 dólares. Tá? Esse pivô aqui é o mínimo para a gente ficar um pouquinho mais otimista no Bitcoin, porém mesmo assim a minha estratégia continua sendo a mesma de ontem, tá? À medida que o preço vai subindo e não vai subindo com força, vai subindo com os nossos indicadores de sentimento mandando andar, a gente vai distribuir, tá bom? Então nesse momento eu acho que recuperações do preço são oportunidades de distribuição do que o que a gente acabou acumulando nesses nossos fundinhos aqui, beleza? Então toma cuidado aí, investidores. Continuando e falando um pouco da perspectiva global e da perspectiva de longo prazo de outros indicadores do Bitcoin. Como vocês sabem, S&P 500 está feio, né? Olha só, está indo romper fundo de novo hoje. Então a situação é complicada nos mercados. A gente está correlacionado a esse S&P 500. Repara que a gente está bem próximo do nosso fundo também. Repara que esse nosso padrãozinho em V aqui, ó, que a gente formou agora no Bitcoin, é exatamente igual ao padrão em V que a gente formou no S&P, exatamente no mesmo momento. Então quem fala que a gente não tem correlação, galera, coloca os dois gráficos, vem aqui no TradingView e coloca BTC, USDT, PERP e compara com o S&P 500 Mini, que vocês vão ficar impressionados. A gente tem uma correlação muito grande. E é uma correlação que, ao meu ver, é algo mais pontual. Tá? Quando a gente tem uma aversão ao risco crescendo no mercado, o Bitcoin, por ser um ativo de extremo risco, ele acaba se ligando ao S&P. Igual o próprio Ibovespa se liga também. Então, tudo se liga ao S&P 500 porque os mercados ficam em medo, os mercados ficam desesperados, eles ficam avessos ao risco. E ativos de risco como o Bitcoin, de alto risco como o Bitcoin, tendem a sofrer mais. Tá? Então toma cuidado com o S&P 500, se formar pivô abaixo desse fundo aqui e vier mais lenha, provavelmente o Bitcoin sofre também. Cuidado. Outro fator muito importante que a gente pode discutir hoje é a dominância. Né? Afinal, a gente vem discutindo sobre os riscos do mercado antes desse rompimento dos 45.500 dólares e um deles era a dominância. Por quê? Porque se está todo mundo acreditando nas altcoins, é um sinal que as pessoas não estão tão racionais assim. E eu sei que muitas pessoas não gostam quando eu falo isso, porque tem muitas altcoins boas, tá? E a minha crítica, de maneira alguma, são essas altcoins ótimas que tem aí no mercado, que todo mundo sabe quais são. A minha crítica
são altcoins ruins, as famosas shitcoins, que ainda estão dominando o mercado, né? Então a gente vê muito aí ainda Doge, Shiba, muitas gamecoins que não servem para nada, essas moedas de metaverso que apareceram só para enganar os investidores e tá aquele padrão de bolha, né? E mesmo assim, essas moedas ainda estão com uma capitalização estrondosa, galera. Então, essa questão da dominância não é culpa das criptomoedas boas, é culpa das shitcoins. Porque essas shitcoins, elas trazem uma turma para o mercado, é uma turma que está pura e simplesmente querendo especular. E não tem nada de errado em especular, a gente especula todo dia. Mas essas pessoas, elas especulam de uma maneira irresponsável. Eu te garanto, cara, 99% desses caras que entram sem estudar, vai comprar Gamecoin, vai comprar shitcoin, 99% não vai estar aqui em 3 meses, principalmente se a gente continuar uma tendência de queda no mercado, né? No primeiro apocalipse, metade já sai. Então, toma cuidado, não seja esse cara que compra merda e não coloca stop, tá? Gerencie o seu capital. Se você é um cara fundamentalista e quer investir em altcoins de baixa capitalização, coloque pouco do seu capital. Não vá nessa onda de vou ficar milionário do dia para a noite, porque isso não existe, tá? A única maneira de ganhar dinheiro é com muito trabalho e estudo ao longo do tempo. Não se engane, por favor. Não acredita em top 5 moedas para te deixar milionário. Não acredita nessa merda. Pelo amor de Deus. Tranquilo? Continuando e falando um pouco aqui sobre onde as instituições estão tentando acumular. Vamos lá. Caras, elas continuam naquela zona de ontem, né? Próximo ali aos 42. Inclusive, quando a gente falar de price action, vai ser a nossa boa oportunidade. Foi a nossa boa oportunidade, né? Continuando nos 42, 41 apareceu aqui agora. E na região abaixo dos 40, entre os 40 ali, 39, 600 e tal. Então, esses são os pontos aí que eu estou de olho para fazer novas compras, igual nós fizemos ontem aqui nessa nossa região próxima aos 42. Ô Pablo, a tendência está de baixa, a tendência está terrível, por que você está falando de compra? Porque lembrem-se, a gente está em tendência de alta no semanal e a gente continua com o nosso Fear and Greed aqui em extremo medo. Na verdade, ele só caiu mais, né? Não vou me expor mais. Só que a sua exposição nesse momento tem que ser aquela exposição que, pô, o Bitcoin está caindo mais, ótimo, vou comprar mais barato. Não tem que ser aquela exposição de, meu Deus, o Bitcoin está caindo mais, já era, meu Deus. Não, tem que ser uma exposição desse tipo, tá? Por isso que eu não coloquei tanto do meu capital ainda. Eu ainda estou contente com o Bitcoin caindo para eu acumular mais. Ainda aguardo um potencial apocalipse, que, ao meu ver, ainda não aconteceu. A gente vai discutir isso a partir de agora, tá? Vamos lá. Vamos para o price action, vamos voltar para a tela. Eu acho que quando eu der um zoom out aqui, quem já está há mais tempo no canal vai saber exatamente qual que era o ponto ideal de compra. Tá? Então, 1, 2, 3 e... Onde que era? Caras, isso aqui é quase um presente, né? A gente teve, né, algumas liquidações fortes no vídeo de ontem, mas repara o que acontece quando a gente desce lá próximo dos 42 mil dólares. A gente tem mais 45 milhões de dólares de liquidação. Muito mais do que o que a gente tinha aqui. Então, onde é o ponto que a gente mais tem que acumular? Que foi bom, porque a gente conseguiu pegar o fundo aqui, né? É claro que você não consegue captar esse fundo, mas você pode captar um price action aqui depois do fechamento, ou então você pode ir comprando aos poucos, né? Diferentes estratégias. Mas para mim, oportunidades nós tivemos ontem, tá? Se você foi comprando essas oportunidades, com certeza o seu preço médio nesse momento está confortável. Tá? E eu acho que você vai precisar de um preço médio confortável, porque provavelmente a gente pode cair mais. Tá? Repara que os nossos indicadores aqui das sardinhas, eles continuam na mesma. 3,5 longs para cada short e o nosso CVD continua subindo. Pois é, galera. Preço caindo, sardinhas comprando a mercado para variar. Terrível, mas é o que está acontecendo. Vamos lá. Por que a gente ainda precisa não se expor tanto? Por que a gente ainda precisa, se a gente está muito exposto, colocar stops? Porque o nosso Open Interest continua extremamente elevado. Ele ainda está em 80 mil dólares. Galera, ontem ou anteontem, a gente estava falando com vocês da máxima histórica em 81 mil dólares. Ele chegou a 84, agora está em 80. Ainda tem 80 mil bitcoins no mercado. Esses bitcoins
uma hora ou outra, eles vão ser varridos. E a gente vai ter aquela queda no Open Interest, assim. Acho que é uma das únicas constantes do mercado. Quando o Open Interest sobe muito, uma hora ou outra, ele é varrido. Por quê? Porque são esses movimentos que geram os grandes lucros das instituições e os nossos grandes lucros também, porque a gente está trabalhando em conjunto com essas instituições, vendo o que elas estão fazendo e fazendo a mesma coisa. Correto? Então toma cuidado ainda. Claramente aqui a gente pode ter um apocalipse com o preço indo bem mais abaixo para a gente começar a ter uma liquidação. Outra possibilidade, que ao meu ver, uma probabilidade menor, seria a gente começar a romper para cima igual doido, para isso aqui também cair. Mas, como vocês sabem, e como o Long Short Rating ensinou para a gente essa semana, quando ele está muito elevado assim, a probabilidade maior é que ele vá contra a maioria. Então, se tem 3,57 longs para cada short, talvez a gente ainda tenha mais queda aí por vir. Tranquilo? Então tomem cuidado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Para fazer um resumo aqui final. Eu acredito que nesse momento aqui, a gente tem que cuidar esses suportes dos 42.500 e dos 42 mil dólares. Tá bom? Ainda tem a ordem grande lá dos 42. Se perder, a gente deve ir direto nos 41 ou até além. E se a gente começar a voltar a subir com muita instituição tentando vender, igual é o caso, por exemplo, aqui quando a gente foi nos 43.800 ontem, com as pessoas já começando a comprar mercado, já começando a ser liquidadas aqui, como vocês podem ver, o que a gente vai fazer? A gente vai vender. Tá? Eu acho que aqui não importa muito o seu preço médio. Tá? Lembra, você não pode ter o viés também da ancoragem, né? Você não pode ficar preso no seu preço médio e falar, eu só vou vender quando passar do meu preço médio. Não, você tem que ter uma estratégia. Se ela te mandar vender abaixo do seu preço médio, cara, vende. O mercado não está nem aí para o seu preço médio, não está nem aí para o seu preço de entrada. Ele não deve ser um fator na sua tomada de decisão. Muita gente fala, né? Nunca venda, o preço sempre vai voltar para buscar o seu preço médio, ou então vai fazendo o preço médio abaixo. Toma cuidado com isso, galera. Se o mercado fosse fácil assim, se o mercado fosse fácil assim, 95% das pessoas ganhavam dinheiro e não perdiam. Bom? Então cuidado com receitas de bolo que parecem muito boas para ser verdade, igual essas aí é só ir fazendo o preço médio, ou então uma hora o preço volta. Tá? Toma cuidado com isso. E esse foi um vídeo mais pessimista, né? Eu odeio fazer esses vídeos assim, mas eu acho importante fazê-los para vocês dar uma contrabalanceada, né, com o que normalmente a gente vê em todos os mercados, né? Os seres humanos acabam sendo otimistas por natureza. Então, em momentos que a gente está de maneira tão ruim assim no preço, eu tenho que ser um pouquinho mais realista aqui com vocês. Tranquilo? Então, basicamente, ó, se a gente começar a fazer essa nossa recuperação aqui, sem muito volume, daquele jeito que vocês estão acostumados, que o Bitcoin sempre faz, a gente vai começar a vender, vai colocar o dinheiro no bolso, e podemos até sair abaixo do nosso preço médio, se for o caso, se a gente começar a liquidar e muitas pessoas começarem a comprar, com instituições tentando vender, colocando barreiras. Tranquilo? Nesse momento, né, a gente já pode ver essas barreiras dessas instituições aqui. Ó. Que bom que tiraram desses 43.500, mas já próximo dos 44 tem barreira. Então, eu vou estar de olho para vender próximo a esses 44 mil dólares, com certeza. Tranquilo? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E esteja seguro nesses dias incertos. Faça o seu gerenciamento de risco, faça a sua estratégia agora. Não faça se a gente começar uma queda muito forte. Porque se você for tomar a sua decisão na emoção, provavelmente vai ser uma decisão errônea. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até mais à noite. Antes de 9 horas tem vídeo com as altcoins. Não esquece de deixar a sua aqui nos comentários. Até lá.